Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist de limites e no vídeo de hoje nós vamos resolver o exercício que diz o seguinte: seja f uma função que é dada por f de x é igual a e elevado a x menos x mais 1, quando x é menor ou igual a zero. E é h de x sobre x mais 1, quando x é maior que zero. Onde essa função h, que está aqui no numerador, é uma função que tem o seguinte gráfico. Ele tem esse gráfico aqui amarelo, tá? Essa função, reparem que ela está definida só para x positivo. O limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, a gente vê claramente que é 2. E o limite da função, quando x tende a mais infinito, é igual a 3. Repara que a reta y igual a 3 é uma assíntota horizontal ao gráfico de h de x. Aí, na letra A, ele pede para calcular o limite quando x tende a mais infinito. E na letra B, ele pergunta se a função é contínua em x igual a zero. Repara que zero é precisamente o ponto onde há uma quebra na definição da função. E aí ele quer perguntar, que ele quer saber se f de x aí, nesse ponto x igual a zero, vai ser contínua. Bom, então vamos à letra A. A letra A é o limite, quando x tende a mais infinito, de f de x. Ora, quem é f de x? Bom, se x está tendendo a mais infinito, significa que x é maior que zero, tá? Então, eu estou nesse intervalo aqui. E nesse intervalo, a função é h de x sobre x mais 1. Então, h de x sobre x mais 1. Então, o limite desse quociente é o quociente dos limites. Então, o limite quando x tende a mais infinito de h de x sobre o limite quando x tende a mais infinito de x mais 1. Pronto. Embaixo, no denominador, esse limite aqui é infinito, tá? Infinito mais 1 é infinito, mais infinito. Vamos colocar assim. E qual é o limite da função h? Reparem que, deixa eu escrever melhor, isso aqui é a função h de x. Ok, qual é o limite de h quando x tende a mais infinito? A gente viu agorinha, é 3. Então, 3 sobre infinito, isso aqui é zero, tá? Então, o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é zero, tá ok? Alguma dúvida até aí? Se tiverem dúvida, deixem aqui um comentário no vídeo, tá? Então, vamos ao exercício, a letra B. Ele quer saber se f é contínua em zero. Então, f é contínua em x igual a zero. O que quer dizer isso? Isto é, limite da minha f de x, quando x tende a zero, é igual a f de zero? Tá ok? Então, é isso que a gente quer saber. Mas quem é f de zero? Vamos logo escrever aqui quem é f de zero. Vamos lá ver. Onde que x igual a zero? É nesse intervalo aqui. E nesse intervalo, a função é elevado a x menos x mais 1. Então, se eu substituir x por zero, vai ficar e elevado a zero, que é 1, menos 0 mais 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui é elevado a zero, menos 0, mais 1, que é 1 mais 1, que é 2. Ok? Então, ele quer saber se esse limite vai dar exatamente esse f de zero, que é 2. Tá? Então, para isso, para a gente responder essa pergunta, nós temos que calcular os limites laterais. Então, vamos calcular os limites laterais. Então, limite, quando f de x tende a zero pela direita, é limite. Quem é a função, vou colocar logo aqui, x tendendo a zero pela direita. Quem é a função quando x tende a zero pela direita?
pela direita são valores maiores que zero. Então, eu estou aqui nesse intervalo. E nesse intervalo é h de x sobre x mais 1. Então, h de x sobre x mais 1. Então, isso aqui é limite de h de x quando x tende a zero pela direita sobre limite quando x tende a zero pela direita de x mais 1. Qual é o limite de h de x quando x tende a zero pela direita? Pela direita, o limite é 2. Então, aqui no numerador é 2. E no denominador, basta a gente substituir x por zero, portanto, fica 1. E, portanto, a gente mostrou que é 2, que é f de zero, tá? Ok? Tá demonstrado. Aqui o limite lateral à direita. A gente tem que fazer agora o mesmo com o limite lateral à esquerda. Então, isso é limite quando x tende a zero pela esquerda de f de x. Quem é f de x? Lembrando, é elevado a x menos x mais 1. Então, é elevado a x menos x mais 1. E agora, essa função é contínua, tá? Essa função aqui é contínua, basta a gente substituir x por zero. Então, vai ficar 1 menos 0 mais 1, que é 2, tá? Que é igual também a f de zero. Esse aqui também, não escrevi, mas é f de zero. Então, como os limites laterais existem e são iguais a f de zero, então, limite da minha função f de x quando x tende a zero é f de zero. Isto é, f é contínua em x igual a zero, que era o que nós queríamos demonstrar, tá? Nós queríamos verificar se f era contínua em x igual a zero. Gente, alguma dúvida nesse exercício, nessa letra B? Deixem aqui um comentário no vídeo. E se tiverem sugestões também, podem deixar aqui um comentário no vídeo, tá? Bom, e aí a gente se vê então nos próximos exercícios. Até mais!